Olá, alunos e alunas. Meu nome é José Carlos Sampaio Shideaki. Atualmente sou diretor de normas da Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Estamos aqui para conversar de como os recursos de plano de benefícios são investidos no segmento. A Resolução 4994 é a resolução que trata das diretrizes de investimentos e aplicação de recursos das entidades fechadas de previdência complementar. Era uma resolução de 2022, ela substituiu a Resolução 4661 de 2018, né, e traz, resumidamente, todas as diretrizes de investimentos, as responsabilidades dos gestores, processo decisório, monitoramento, os segmentos de aplicação, os tipos de ativos e todo o processo de ativos que não podem ser comprados. Então, ela trata realmente de todo o processo e toda a parte diretiva de investimentos dos fundos de pensão. A própria 4994 também traz a necessidade de que todos os planos de benefício, todas as entidades elaborem uma política de investimento por plano de benefício, de modo que realmente você traga uma segurança e a estratégia de investimentos para esses planos. Sobre o modelo de gestão das fundações, basicamente você pode dividir em três. O primeiro seria a gestão interna ou carteira própria. Então, os fundos de pensões têm a possibilidade de fazer a gestão interna desses fundos, da compra e venda de ativos. Ela pode terceirizar completamente essa gestão, ou seja, por meio de carteira terceirizada ou de fundos de investimentos. Ou a entidade também pode, de um modo geral, fazer uma gestão mista ou híbrida, em que parte dos recursos são geridos por carteira própria e parte dos recursos são geridos por meio de uma carteira terceirizada. Essas diretrizes de aplicação de recursos da 4994, ela traz alguns princípios que devem ser observados por todas as entidades e pelos gestores de recursos. O primeiro princípio é a questão que todos os investimentos devem observar o princípio de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez, e também, claro, a questão da transparência da informação. As atividades devem ser feitas com boa-fé, lealdade, diligência. Os gestores têm que cumprir e zelar para que todo esse processo seja feito com ética, cumprir o seu dever fiduciário, né, e selecionar e acompanhar todos os gestores terceirizados por eles selecionados. Na política de investimento, que é o principal documento de investimento da entidade, é um documento que deve ser elaborado anualmente, com horizonte de 5 anos, por parte da diretoria executiva, aprovado pelo Conselho Deliberativo, e tem alguns requisitos mínimos. Vou trazer aqui uma pequena amostra, ou seja, um resumo do que deve constar, ou seja, existem outros requisitos, além dos que eu vou mostrar agora, mas são requisitos que são obrigatórios, né? A questão de alocação, limite, e métodos de rentabilidade do plano, a diretriz de governança e também para observância de princípios de responsabilidade ambiental e social, procedimentos relativos à precificação de ativos, seleção de gestores, gerenciamento de risco, dentre outros processos, cenários que devem ser colocados na política de investimento para exatamente nortear os investimentos da entidade ao longo, dessa aplicação dos recursos, A política de investimento, ele é um grande instrumento aí, e um instrumento fundamental para balizar não só os investimentos, mas para impor, ou seja, aquilo que pode ser comprado ou não pelo fundo de pensão, e mesmo como se fosse um delimitador, exatamente, aí, e um balizador da estratégia de investimento da entidade. É obrigatória que essa política de investimento seja feita por plano, e tem alguns objetivos que a gente pode resumir no sentido de que a própria política deve estabelecer metas e restrições desses limites, dessa alocação de recursos. Ela tem um condão de tentar trazer uma gestão eficiente entre os ativos e passivos da entidade e, claro, com o objetivo principal de alcançar a rentabilidade suficiente para que no futuro sejam realizados pagamentos de benefícios aos participantes assistidos, que são os grandes beneficiários dos fundos de pensão. Claro, tudo isso no sentido de garantir
a segurança e tranquilidade para o participante. A resolução 4994 traz 6 segmentos de aplicação: a renda fixa, a renda variável, segmento estruturado, imóveis, operações com participantes. Investimento exterior, acho que a definição e limite de cada segmento desses vão ser vistos mais à frente, mas dentre os produtos possíveis que estão nesse segmento, na renda fixa, a gente tem principalmente títulos públicos e títulos privados, ações na renda variável, fundo de investimento multimercado estruturado, fundo de investimento imobiliários aí no segmento de imóveis, empréstimos a participantes, e operaria ao acesso a segmentos de investimento exterior por meio de fundo de investimento aí no segmento de investimento no exterior. Claro que com todo esse processo, a própria resolução traz no seu contexto a necessidade de que as pessoas responsáveis pela tomada de decisão ou que participem do processo decisório, eles vão ser responsabilizados nesse processo, né, caso ele não seja feito de forma diligente, claro, no sentido de trazer realmente a segurança e poder realmente ter o cumprimento do dever fiduciário. A aplicação dos recursos, né, das entidades, ela sempre deve preservar, observar, né, a questão da especificidade de cada plano, ou seja, os planos são diferentes e as necessidades de fluxo de caixa também são diferentes, né? E as aplicações, claro, devem ser compatíveis com o horizonte e as obrigações que o plano tem que ser feito. Então, toda a diretriz de fundo de investimento, dos fundos de pensão, deve ser feitas com base nessas diretrizes, exatamente para poder garantir que no futuro o pagamento de benefícios chegue ao seu participante. E como é que você faz para garantir isso, né? Primeiro, e tão importante, é a questão de que a própria resolução 4994 traz diretrizes sobre a necessidade de uma abrangência maior em relação aos seus controles internos, né? Então, é obrigatório que as entidades tenham controles internos adequados, né, ao seu porte, complexidade, ou seja, que ela possa realmente exercer seu dever fiduciário no sentido de que ela vai controlar todas as operações nesse processo. A responsabilidade de cada agente, né, e com suas respectivas alçadas para a decisão de investimento, ou seja, quem pode executar, vai executar cada função dentro da entidade. E, claro, todo o processo de tomada de decisão tem que ser devidamente fundamentado e, claro, registrado com os documentos, ou seja, toda decisão de investimento deve ser registrada por meio digital, de modo que realmente você tenha uma transparência nesse processo de tomada de decisão. Além disso, as entidades, né, entre o artigo 10 e o artigo 12, deixa claro a necessidade de avaliação de todos os riscos das entidades, da avaliação do ativo que você vai comprar, uma análise prévia desses riscos, a necessidade de monitoramento e acompanhamento desses ativos que foram comprados, né? Ou seja, não basta comprar, mas sim você tem que ter um procedimento aí, fazer esse monitoramento para ver se realmente aquilo que foi feito está dentro da expectativa, ou seja, se o retorno está adequado nesse processo de investimento. Esse acompanhamento também se estende à avaliação em relação do seu serviço terceirizado, se a equipe que está lá é capacitada, se o retorno desses investimentos terceirizados estão adequados à política de investimento e à estratégia da entidade, e avaliar também a capacidade técnica desses gestores e possíveis conflitos de interesse, né? Então, a resolução ela não se limita a isso, mas em termos de governança, em um resumo breve, seria a mensagem que está aqui, é que todo investimento de fundo de pensão deve ser feito de forma diligente, com controles internos, com monitoramento, com necessidade de diligências e, claro, responsabilização para aqueles que não tiveram aquela diligência no investimento e com a comprovação de que essa tomada de decisão foi feita de forma clara e transparente. Bom, ficamos por aqui, agradeço aí a atenção e nos vemos numa próxima vez. Obrigado.